Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, trazendo informações sobre o Fluminense Futebol Clube. Separei para vocês aqui nas minhas anotações algumas informações importantes para vocês no dia de hoje, véspera de jogo decisivo do Fluminense na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro. Tem muita gente acreditando aí no 6 a 0 e não só nisso, né? Estão acreditando também no empate entre Júnior Barranquilla e União Santa Fé, mas tudo é possível, né? Tudo é possível, ainda mais no futebol. O Fluminense teve 1% de chances de se livrar do rebaixamento. Em 2009 o Fluminense conseguiu. Mas vamos lá, o assunto é hoje. Vamos falar sobre o Nino, contusão, o que houve no exame dele, força máxima no jogo contra a Bolívia. Vamos falar do Marlon, zagueiro Marlon, que joga no Shakhtar Donetsk, e do árbitro, que vai apitar o Fla-Flu. Vamos lá? Primeiro assunto, o exame detectou lesão no Nino e ele desfalca o Fluminense contra o Flamengo no Fla-Flu. Era de se esperar, né? Devido à carga de jogos. A gente vai ter mais uma carga agora, né? Porque segundo o Fluminense, o desejo da comissão técnica e da diretoria é que o grupo titular vá também para a Bolívia jogar contra o Oriente Petroleiro. É mais um desgaste. Mesmo a situação do Fluminense estando muito difícil na competição, é mais um desgaste, são competições uma atrás da outra. E não é só o Nino, o Fred também está fora por causa de uma contusão. Outros jogadores devem ter problemas musculares. O problema é ter um problema muscular, ter um titular machucado e fora da partida, quando não tem um substituto, um imediato, com condições de substituir a alto nível. Mas eu acho que ele tem substitutos à altura. Eu acho que o Manuel pode fazer muito bem essa função dele. Também tem o David Duarte, também tem o Lucas Claro, que também sabe jogar, não tão bem como do outro lado, mas sabe jogar na função do Nino. Tem substituto. O que me preocupa é o Fluminense ter outras contusões, outros problemas musculares, com jogadores titulares que não tem como substituir, né? No caso, o Germancano. Se o Cano se machuca, quem é o centroavante pro Fla-Flu? No meio da semana, Deus me livre e guarde, bate na madeira aí, acontece alguma coisa com o Cano, quem é que vai substituir? Entendeu? Minha preocupação é essa, ó. Estamos chegando no meio do ano e problemas físicos acontecem. O Fluminense precisa correr, o Fluminense precisa encorpar o elenco, trazer jogadores, principalmente em posição de centroavante e outros setores. E o Nino é um desfalque principalmente por Fla-Flu, mas tem jogador à altura para substituir. O que resta a gente é torcer para que isso não seja frequente e não seja em posições que a gente não tem um reserva imediato à altura para substituir, né? Lesão muscular é complicado. Outro assunto, o Fluminense vai com força máxima lá na Bolívia. Há um consenso entre a comissão técnica e a diretoria de que essa é a melhor estratégia. Estão acreditando, o jogo é no mesmo horário, 9h30, no mesmo horário do jogo do Fluminense vai acontecer o jogo do Júnior Barranquilla contra o União Santa Fé. Então não tem como prever. Se o jogo fosse antes, tudo bem, mas não é. Tem que acreditar, e eles estão acreditando que o Fluminense vai meter 6 a 0 no Oriente Petroleiro e vai acontecer um empate lá na outra partida. Jogos no mesmo horário. E o Fluminense vai com a equipe titular. Minha preocupação é essa: contusão, desgaste físico, viagem, joga na quinta, volta para o Rio de Janeiro para jogar no final de semana contra o Flamengo. Acho que nesse jogo contra o Flamengo é importante. O Fluminense está numa posição bem interessante, está em 7º lugar. O Flamengo está próximo da zona de rebaixamento. Seria interessante a gente atrapalhar a vida do Flamengo, complicar a vida deles. E é clássico, né? Mas a diretoria entende assim, o Fernando Diniz entende dessa maneira. Eu acho diferente, eu acho que poderia colocar um time misto, a maior parte do time sendo dos garotos da base, ver o Gabriel Martins, o Matheus Martins jogar, o Samuel Granada, dar uma oportunidade para o Johnny na lateral direita, uma oportunidade para o GFT na lateral esquerda, encontrar novas alternativas para o time, né? Novos reservas, novos jogadores, e utilizar o Sub-23 seria mais interessante, o Alexander na volância, ver como é que esses jogadores, esses garotos mais jovens vão encarar um jogo decisivo na Copa Sul-Americana. É uma oportunidade a gente ver esses jogadores atuarem e ver se eles podem ajudar futuramente o Fluminense. Mudando de assunto, vamos para o Marlon, zagueiro do Shakhtar Donetsk. Devido à guerra aí na Ucrânia, está parado, né, como todos os jogadores do Shakhtar, todos os jogadores que jogam na Ucrânia e a maioria dos jogadores que jogam na Rússia
estão no momento precisando de um clube para se transferir, jogar por empréstimo e depois voltar quando as coisas acalmarem por lá. E o Marlon está aí, visitou CT, praticamente se oferecendo à diretoria para voltar para o Fluminense. Tem uma informação no GE de que ele recebeu uma sondagem do Galo, do Atlético Mineiro, e recebeu uma sondagem do Flamengo. Então são dois grandes clubes do futebol brasileiro que estão interessados nesse zagueiro. Então isso mostra que o scout do Galo, que é um bom scout, o scout do Flamengo também é um... Aliás, o do Flamengo é mais ou menos, né? O Flamengo busca muito ex-jogadores do Fluminense e garotos da base. O scout do Flamengo é completamente direcionado a xerém. Eles não tem muita criatividade nisso não. Mas saber que o Atlético Mineiro está interessado no Marlon mostra que esse jogador vem atuando bem no Shakhtar e é um bom jogador e pode ser um jogador bem útil na posição de zagueiro. Provavelmente a gente vai perder o Nino no meio do ano. Se tiver uma proposta para o Nino, certamente ele sairá. Está valorizado. Recebeu propostas no começo do ano, só não saiu porque não teve um consenso entre os direitos econômicos, porque ele veio do Criciúma para o Fluminense, então ficou uma briga aí com relação a dinheiro e ele acabou não saindo. Mas se tiver uma proposta no meio do ano, o Nino vai sair também. E o Marlon seria uma opção interessante. É um jogador da base, formado em Xerém, conhece o clube e, segundo a reportagem, ele falou que recebeu sondagem do Atlético Mineiro e do Flamengo e disse uma coisa interessante, que a prioridade dele é o Fluminense e sempre será o Fluminense. Isso é legal, a gente ouvir de um jogador que passou pela base do Fluminense. A gente vê tantos jogadores que passaram por Xerém, foram para a Europa e não dão preferência ao clube, né? Dão preferência a um Flamengo, a um outro clube que não seja o tricolor. Isso é bem legal ouvir que o Marlon dá preferência para o Fluminense. Vamos ver se a diretoria do Fluminense está procurando. Segundo o Netflix, o Fluminense está procurando jogadores aí para reforçar no meio do ano, para encorpar o elenco. Quem sabe o Marlon pode ser uma opção aí para a zaga. E para fechar, a situação do Rafael Claus, né, que vai apitar o Fla-Flu. Ele que nos operou sem anestesia no jogo contra o Curitiba, nesse mesmo Brasileirão. Ele expulsou o André. Num primeiro lance em que o André não fez falta e deu cartão amarelo para o André. Depois o André levantou a perna dentro da área. Ele deu o segundo amarelo, expulsou o André. Na minha opinião, o primeiro cartão amarelo foi inexistente. Foi um erro por parte do Claus. Amarelou o time do Fluminense inteiro. Praticamente foi um hábito caseiro nessa partida. E não revisou uma cabeçada nítida que o Iago recebeu do jogador do Curitiba. Recebeu uma cabeçada e ele não pediu revisão no VAR e mandou o jogo seguir. Então operou sem anestesia o Fluminense naquele jogo contra o Curitiba, nesse mesmo Brasileirão. Um Brasileirão que tem 7 rodadas. Então os erros gravíssimos dele no jogo contra o Curitiba foram recentes, está na memória de todo mundo. E o camarada foi escalado para apitar um Fla-Flu. Aí é dose para mamute. Isso mostra que a força do Fluminense na CBF é nula e que as visitas do Mário Bittencourt lá na comissão de arbitragem é visita para tomar um cafezinho ou comer um pão de queijo, sei lá. Que o Mário faz lá na comissão de arbitragem, que ele vai se queixar e não acontece nada. Precisa de mais defesa da instituição, né? O Mário precisa estar mais presente e exigir mudanças, brigar pelos direitos do Fluminense. Não dá para engolir uma escalação de um árbitro que teve um erro tão recente quanto o próprio Fluminense num clássico tão importante que é um Fla-Flu. Então é isso aí, rapaziada. Vou encerrando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição no canal e o seu compartilhamento. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Hoje à noite tem um pré-jogo aí do Oriente Petroleiro versus Fluminense. Então fica atento ao canal Tricolada, se inscreve e clique no sininho para receber as notificações. Estou indo nessa. Flui!